estamos aqui, Senhor, prestando culto a Deus, louvando e bendizendo o Teu nome, nesse dia que é o dia do Senhor, que nós somos chamados, ó Pai, a louvar o Senhor, do nascimento do sol até o ocaso, e que agora o Senhor vai falar ao coração da sua igreja. Senhor, vai além do pregador, fala ao coração da igreja, por meio do Teu Espírito Santo, Pai. Nos instrui, Pai, e esteja, Pai, por meio da Tua instrução, da Tua condução, Senhor Deus, da Tua palavra, construindo em nós a imagem de Cristo. Perdoa, ó Deus, os nossos pecados, sara, Senhor, as nossas iniquidades, ó Pai, nos dá um espírito firme e inabalável, e nos faz aprender com aquele que é o Senhor das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Marcos, capítulo 8. Agora os versos de 11 a 13. A partir de agora nós temos duas sequências que estão ligadas, né? Do verso 11 até o verso 21. É uma mesma sequência que foi separada pelos títulos aqui, né, em partes, mas elas estão diretamente ligadas. Eu vou fazer essa leitura a partir do verso 10, que é o final do trecho anterior, sobre a segunda multiplicação dos pães, e a gente vai perceber que o que acontece agora é imediatamente após essa multiplicação dos pães. Diz assim: logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões da Dalmanuta. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, e tentando, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do seu espírito um gemido e disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que esta geração não se lhe dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Os versos que se seguem aqui, como nós estamos vendo, mostram que Jesus sai da região de Decápolis, que era uma região de cidades gentílicas, e vai para as regiões de Israel. Mais precisamente, como nós estamos vendo aí, Dalmanuta, que é uma região associada ao território de Magadã. Você vê isso claramente em Mateus capítulo 15, verso 39, que é o texto paralelo a esse mesmo evento. E perceba aqui que isso marca o retorno de Jesus às regiões de Israel. Isso é bem emblemático nessa narrativa. Por quê? Porque o local onde as pessoas deveriam receber o Senhor Jesus de bom grado representa a sua maior oposição. É nesse lugar, nessa região judaica, no meio do povo de Deus, que ocorre um rápido encontro de Jesus com as autoridades religiosas, com os fariseus, e que logo depois desse encontro, Jesus vai advertir os seus discípulos a respeito deles. Nós vamos hoje somente falar sobre esses 3 versos, que é o do verso 11 ao verso 13, que fala sobre esse momento específico, quando os fariseus pedem um sinal dos céus. E a gente vai perceber o que isso na realidade representa. Diz assim: e saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, tentando, pediram-lhe um sinal do céu. Perceba que as autoridades religiosas da época sempre estavam tentando ou se opondo a Jesus. O texto de hoje de manhã demonstrava muito isso, e ele usa a mesma expressão. Naquele momento em que eles pedem ao Senhor Jesus para dar um veredito, diz que eles estavam tentando a Cristo. O Evangelho de Marcos, ele aponta como um dos motivos dessa oposição a inveja dessas autoridades com relação a Jesus Cristo. Lá em Marcos capítulo 15, verso 10, mostra que esse foi o motivo pelo qual entregaram o Senhor Jesus para ser morto. Diz assim: pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Mas esse não era o único, nem o principal motivo dessa oposição, pois o que gerava tudo isso era a incredulidade dos fariseus e a sua dureza de coração. E é muito interessante,
nós percebemos como Marcos descreve essa chegada dos fariseus diante do Senhor Jesus. Saíram os fariseus, puseram-se a discutir com ele, tentando. É interessante quando você vê Marcos usando a expressão saíram, ao invés de vieram. E a ideia aqui é de uma fileira militar que agora avança sobre o Senhor Jesus e começam a interrogá-lo e a discutir, ou seja, há uma discussão, uma briga, dizer assim. Discussão aqui no sentido ruim da palavra. E eles pedem um sinal, e esse sinal que eles pedem representava a incredulidade deles com respeito a Cristo e a tudo que tinham ouvido e visto a respeito dele. Por quê? Porque eles reconheciam que o Senhor Jesus operava sinais e maravilhas. E isso estava muito claro na visão desses homens. Veja o que João, capítulo 11, verso 47 e 48, diz, e essa declaração dos principais sacerdotes e dos fariseus se dá após a ressurreição de Lázaro. Diz assim a Escritura, João 11, 47 e 48. Então os principais sacerdotes e fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Eles reconhecem que essas coisas são reais, que esses sinais foram operados, que esses milagres são autênticos. E não só isso, eles deveriam reconhecer, como estava evidente para eles, a origem disso. Veja João capítulo 9, verso 24, 30 a 34. O verso 24 diz assim: então chamaram pela segunda vez o homem, Senhor Jesus aí curando um cego de nascença, que fora cego, e lhe disseram: dá glória a Deus. Ou seja, dá glória a Deus por quê? Porque eles reconheceram que aquele homem foi curado. Dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. E agora entra nos versos 30 a 34, a fala estranha desse homem que foi curado em não compreender porque os fariseus e as autoridades religiosas não estavam percebendo o que estava acontecendo claramente e quem era aquela pessoa. Veja o que ele diz: respondeu-lhes o homem: não é de estranhar que vós não sabeis de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido em pecado e nos ensinas a nós, e o expulsaram da sinagoga. Aquilo que os pais dele tiveram medo de acontecer, aconteceu com o filho dele. Expulsaram ele da sinagoga. Aquele jovem acha estranho a atitude daqueles homens diante do sinal que havia sido feito. Eles deveriam reconhecer. Eu acho que quem chegou mais perto foi Nicodemos. Quando ele diz assim: mestre, sabemos que tu és mestre da parte de Deus. Mas é interessante que Nicodemos errou de forma abissal. Porque Cristo era muito mais do que um mestre vindo da parte de Deus. Cristo era o próprio Deus. Mas veja aqui a narrativa. Eles saem com esse ímpeto, ali para discutir com o Senhor, para colocá-lo contra a parede, com o objetivo de tentá-lo, ou seja, de levá-lo ao pecado. E percebam, nessa conjuntura, na conjuntura da Escritura, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, era válido testar um profeta para se averiguar se ele vinha de Deus ou se era falso profeta. Entretanto, o que fica muito claro aqui para nós é que os fariseus, mais uma vez, não estão buscando a verdade. Essa é mais uma tentação para que Jesus agisse em seu próprio interesse
e que ele pecasse contra a lei de Deus para ser acusado por eles. E é muito interessante o que nós estamos vendo aqui, porque tudo que nós vemos a respeito de Cristo no Novo Testamento é um paralelo daquilo que há no Velho Testamento. Existe um autor, eu me esqueci o nome dele, que muito bem, de forma bem apropriada, ele diz que Mateus, o livro de Mateus, é uma repetição do caminhar de Israel no Velho Testamento, apontando para Cristo como o Israel de Deus. Por isso, aquela profecia, do Egito chamei o meu filho. Porque no Velho Testamento, estava falando de Deus retirando o seu povo do Egito, mas aquilo era uma menção direta ao que o Senhor Jesus iria fazer, representando o povo de Israel no passado. Ele traça o mesmo caminhar de Israel que falhou diante de Deus. Agora Cristo, ele faz essa mesma caminhada. E é perfeito em todas as coisas, porque ele era o verdadeiro Israel. E todos aqueles que estavam em Cristo foram salvos por ele. E aqui não é muito diferente. Nós temos um paralelo dessa mesma situação no Velho Testamento, em que os israelitas também colocam Deus à prova. E o que acontece? A ira de Deus vem sobre eles no deserto. Abra Êxodo capítulo 17, verso de 1 a 7. Veja esse episódio como semelhante ao que nós estamos vendo aqui. Êxodo 17, versos de 1 a 7. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim. É interessante que essas paradas, perceba o texto bíblico, né? São mandamentos ao Senhor que está conduzindo. Fazendo suas paradas. Segundo o mandamento, faz questão de frisar que segundo o mandamento do Senhor. Acamparam-se em Refidim e não havia ali água para o povo beber. Então eles foram conduzidos pela vontade de Deus ali. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis, brigais? É o mesmo sentido aqui de discutir. Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Os fariseus puseram-se a contender com ele e, tentando, pediram-lhe um sinal. Tendo aí o povo sede de água, murmurou. A murmuração é uma reclamação diante de Deus. Reclamação por quê? Porque eles foram conduzidos para aquele lugar. E quem os conduziu ali? O Senhor, segundo o mandamento do Senhor. Eles foram conduzidos para aquele lugar pela vontade de Deus. Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matardes de sede a nós, a nossos filhos, aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Olha o nível em que eles estavam. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo, toma contigo algum dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão que feriste o rei e vai. Que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda, da briga
dos filhos de Israel, porque tentaram ao Senhor dizendo: está o Senhor no meio de nós? Percebam aqui que eles duvidaram de Deus, apesar de tudo que viram e viveram, da presença marcante de Deus em seu meio. Veja o que o salmista vai dizer a respeito dessa passagem, lá no Salmo 95, verso de 7 a 11. Veja a interpretação do salmista. A Escritura diz assim: Ele é o nosso Deus, Salmo 95, 7 a 11. E nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece meus caminhos, por isso direi na minha ira, não entrarão no meu descanso. Quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Percebam que essa mesma coisa está acontecendo aqui. Eles estão tentando a Deus para que ele desse um sinal diante de todos os sinais que já haviam sido dados. E aí eu pergunto, o que significa tentar a Deus? E aqui nessas duas passagens, temos uma demonstração clara do que isso possa significar. Inicialmente nós poderíamos dizer que seria desafiar a Deus, desafiar a sua fidelidade, a sua proteção, duvidando dele. Dentro de uma cosmovisão cristã, tentar a Deus representa um ato de desobediência e falta de fé. Eles estavam pedindo um sinal porque não criam. E aí, diante disso, nós devemos acreditar que a vida cristã deve ser vivida com total confiança na soberania e providência divina, sem exigência de sinais ou milagres como prova da presença de Deus. A sua palavra deve ser suficiente, porque é isso que ele diz na sua palavra. Mesmo que a gente não esteja percebendo ou sentindo, essa é uma realidade, é uma verdade. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. Tentar a Deus envolveria aqui qualquer ação que colocasse Deus à prova de maneira desrespeitosa e desafiadora. É isso que eles estão fazendo. Nós podemos dizer de uma maneira geral, dentro do nosso contexto, tentar a Deus seria agir de maneira imprudente ou desobediente, esperando que Deus intervenha milagrosamente para nos salvar das consequências de nossas próprias ações pecaminosas que nós nos lançamos nela. Como, por exemplo, pedir a Deus que nos livre da sedução, da lascívia, do adultério, ou nós nos lançamos a isso. Pedir a Deus, por exemplo, quando nos casamos, sabedores disso, tendo consciência disso, com pessoas descrentes, e queremos que Deus nos abençoe. Pedimos a Deus para que Ele mostre o seu poder, transformando essa situação. Isso é tentar a Deus. E olha como Deus é misericordioso para conosco, né? Os puritanos, ao falarem dessa perspectiva, enfatizavam a importância de viver uma vida de obediência e humildade, confiando plenamente na vontade de Deus em todas as circunstâncias. Se nós olharmos para o texto que nós vimos ali, a murmuração é um pecado contra Deus. Porque quando você murmura, você está duvidando. Você está dizendo que aquela situação em que você se encontra não é uma situação desejável, não é uma situação própria, e que Deus está sendo injusto em colocar você naquela situação ou naquelas circunstâncias.
Lembre do texto? Segundo o mandamento do Senhor. Eles foram colocados num lugar que não tinha água. E por que isso? Lá em Deuteronômio capítulo 8 ele vai dizer por quê, claramente. Para que o povo pudesse entender que a sua suficiência estava em Deus. Para quando eles entrassem na terra prometida e tudo caísse do céu, era uma terra que emana leite e mel, eles entendessem que não foi pela mão deles, não foi pelo braço deles, mas foi pelo poder de Deus. Aquilo vinha da mão de Deus, apesar de ser fácil, apesar de estar à disposição, de forma ordinária para eles. Eles entendiam, diante de toda a dificuldade e provação que eles passaram no deserto, em lugares onde não tinham o que comer, o pão caía, as aves dos céus caíam, a água era dada, para entenderem que tudo que eles tinham vinha das bondosas mãos de um Pai amoroso. Perceba aqui, queridos, que nessa passagem, essa tentação representava um desafio a Cristo. Ou seja, a Deus contra a sua própria forma de se revelar, ou seja, de revelar seu Filho ao mundo. Essa era a maneira como Deus estabeleceu para revelar Cristo ao mundo. Então, eu não precisava, ou seja, como fariseu, exigir dele um sinal do céu para provar aquilo que Deus estava provando. Não por meio de sinais e prodígios que aconteceram, mas por meio da pessoa dele, da sua palavra, daquilo que a Bíblia, a Escritura falava a respeito de Cristo. Eles pedem um sinal do céu. E essa exigência de um sinal do céu mostra que eles rejeitaram os milagres de Jesus como prova de sua legitimidade. Eles rejeitaram aquilo que Deus estava mostrando a eles, que confirmava não somente o ministério de Cristo, mas quem Cristo era. E eu gostaria muito de me deter nessa palavra aqui, tentação, no original, que eu não teria a necessidade de citar a pronúncia original se não tivesse uma palavra muito parecida que também é usada para tentação ou provação, que é peirasmos. Peirasmos aqui é tentação, mas pode ser também provação, mas em outras circunstâncias nós temos dokimos, que também tem essa mesma ideia de prova e teste. E elas serão usadas muitas vezes de forma sinônima, só que peirasmos aqui sempre vai ser usada de forma pejorativa em comparação com dokimos. Porque vai se referir a um teste, a uma prova que pode revelar caráter, fé ou resistência de uma pessoa, mas tem um sentido de testar alguém maliciosamente, instigando ao pecado, o que dokimos não tem. Muitas vezes elas são usadas em paralelo, mas todas as vezes que eu quero citar uma provação com um caráter malicioso, eu uso essa palavra tentação, ou seja, peirasmos. A ideia aqui é que este teste seria um obstáculo para desacreditar o Cristo. Eles estão apresentando um desafio. A expectativa farisaica era de um sinal miraculoso do céu. Essa era a ideia. Os sinais que o Senhor Jesus tinha feito não estavam servindo para eles, não era suficiente para eles. A pregação da palavra, o que a palavra de Deus falava a respeito dele, que outras pessoas de outros lugares, até gentios, por ouvirem falar, não viram, ouviram. Já reconheciam nele que era o filho de Davi, que era o Messias prometido.
E eles, diante de todas essas evidências, eles querem um sinal do céu. E que tipo de sinal é esse? Geralmente, quando você fala em sinal, se refere a milagre, a palavra é dinamis. Aqui é uma outra palavra, eu me esqueci agora a pronúncia no grego. Acho que é semeios. Não sei se essa seria a expressão correta no grego. Mas há uma diferença aqui. Por isso que Marcos usou essa palavra. Eles queriam um sinal miraculoso do céu, mais ou menos como aquele no momento da morte de Cristo da cruz, em que o centurião reconhece ser ele o Cristo. Abra aí Mateus 27, verso 45 e 54. E na realidade o que eles estavam pedindo era uma coisa que já tinha acontecido no batismo, quando uma voz do céu diz: este é o meu filho amado, a quem me comprazo. Veja aí no verso 45, desde a hora sexta até a hora nona, ou seja, de meio-dia a 3 da tarde, houve trevas sobre toda a terra. Escuridão total, no momento mais claro do dia, entre meio-dia e 3 horas. E lá no verso 54, os centuriões que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. E aqui nós temos um sinal do céu de luto e julgamento divino. E essa é a mesma expectativa farisaica que é reproduzida por Paulo lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 22. Abra aí. Coríntios 1, 22, quando diz assim: porque tanto os judeus pedem sinais miraculosos, como os gregos buscam sabedoria. São esses sinais do céu. São esses sinais como esse aqui, na morte de Cristo. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Ou seja, a fé em ouvir e crer era o sinal. Os judeus queriam milagres, mas Deus se revela pela pregação da palavra, pela pregação de Cristo. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Até mesmo no Antigo Testamento, sinais não eram considerados como prova positiva da vontade de Deus. Por quê? Porque um profeta podia operar um sinal miraculoso, mas se ele ordenasse algo contra a lei de Deus, contra a Torá, continuava sendo um falso profeta. É isso que diz Deuteronômio capítulo 13, abra aí. Verso de 1 a 5, não vou ler todo, mas os primeiros versos. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio que te houver falado e disser: vamos após outros deuses que não conheceste, sirvamo-los, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador. Porquanto o Senhor vosso Deus os prova, para saber se amais ao Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Ou seja, a Escritura está dizendo assim: os crentes não precisam de sinal. Os crentes não precisam ver milagres. Os crentes precisam ver Cristo nas Sagradas Escrituras. E naquele tempo, como em Cristo, a verdadeira profecia, por sua vez, era corroborada pelo cumprimento do que o profeta dizia. Por que João Batista foi o maior profeta de todos os tempos? Por quê? Se ele não fez nenhum milagre, a Escritura, nos Evangelhos, agora eu não lembro qual, diz claramente que apesar de João Batista não ter feito nenhum milagre, ele era reconhecidamente profeta diante do povo. Por quê? Por causa da pregação dele. E por que ele é o maior de todos os profetas? Por que ele é considerado? Porque ele representa o final de uma dispensação em que esse final aponta para que ele é o precursor de Cristo.
Ele é o precursor de Cristo. Ele mesmo diz, convém que ele cresça e que eu diminua. A grandiosidade do profeta João Batista estava no milagre de Cristo, do Cristo encarnado, de ser o mensageiro, aquele que ia preparar o caminho para o que o Senhor, para que Cristo viesse. Lá em Deuteronômio capítulo 18, verso 22, ainda nessa temática, ele diz assim, sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem sucedeu como profetizou, essa é a palavra que o Senhor não disse. Com soberbo falou o teu profeta, não tenhas temor dele. Ou seja, o crivo não era o sinal, o crivo não era um prodígio, o crivo era a palavra de Deus confirmada. O sinal exigido aqui pelos fariseus não é apenas um milagre, mas um sinal do céu, ou seja, uma confirmação do ministério de Jesus por Deus mesmo, uma prova externa convincente da autoridade divina. Não servia as coisas portentosas que Jesus havia feito. Como curar enfermos, dar vista aos cegos, expulsar demônios, ressuscitar mortos. O raciocínio deles é que se Jesus estava trabalhando em nome de Deus, deveria autorizar divinamente o seu trabalho. Perceba aqui, é eles que estão determinando como o evangelho tem que ser, como Deus tem que agir, como Deus tem que dar provas de si mesmo, vamos dizer assim. E nós somos assim, né? Nós agimos dessa jeito. Existem religiões que se sustentam em cima disso. Dessa mentira. Porque você, coleguinha, tem que provar o que eu acho que você tem que provar. É? Como aquelas brincadeiras de criança, quando nós éramos pequenos. Se você for homem, lembra, Alexandre? Você tem que pular daqui para lá. Aí o idiota aí pulava. É mais ou menos isso que nós estamos vendo aqui. Perceba que Jesus rejeita esse tipo de coisa exigida por eles. E aqui, mais uma vez, se vocês conseguem perceber, nós estamos vendo a primazia da palavra de Deus sobre qualquer outra coisa para revelar Cristo. Por quê? Porque ela confirmava tudo o que Jesus fazia em seu ministério terreno. Lá em Isaías, capítulo 35, verso 4 e 6, a palavra de Deus diz assim, então se abrirão os olhos dos cegos, e se impedirão os ouvidos surdos, e os coxos soltarão como os céus, e a língua dos mudos cantará. De quem que ele está falando aqui? Ele está falando desse período do Senhor Jesus. Daquilo que o Senhor Jesus estava fazendo no meio do seu povo. Veja o que Lucas capítulo 4, versos 17 a 21 vai nos dizer. E isso da própria boca do Senhor Jesus. Não que o restante da Escritura também não seja da própria boca dele, apesar de ser falada por meio de homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Lucas 4, 17 a 21. Esse texto, Lucas 4, 17 a 21, se refere a Isaías capítulo 61, verso 6. Ou seja, eram as profecias que falavam de Cristo. Lembra ali do caminho de Emaús? O Senhor Jesus com os discípulos dele, eles não o reconheciam. E eles assim, não nos ardia o coração quando eles nos falavam a respeito das Escrituras. E eles eram até honestos e estados de coração para crer em tudo que os profetas disseram. E aí ele começa a expor tudo que se fala a respeito de Cristo no Velho Testamento. Queria desembocar naquele momento ali em que o Senhor estava sendo morto e iria ressurgir. Tudo profetizado no Velho Testamento. Veja o que ele diz aqui. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou um lugar
onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restaurar a vista dos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu o assistente e sentou-se, e todos da sinagoga tinham os olhos fitos nele. Isso era muito comum na sinagoga. Chegava um mestre, alguém conhecia a palavra de Deus, o principal da sinagoga entregava a palavra de Deus a ele, ele lia essa palavra e fazia uma explicação daquele texto. Tendo fechado o livro, devolveu o assistente, sentou-se, e toda a sinagoga tinha os olhos fitos nele, porque ele ia falar, né? Então passou Jesus a dizer: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. A escritura testificando a respeito dele, dos sinais que ele ia operar. A evangelização aos pobres, ou seja, aos pobres de espírito, a proclamação do evangelho, a libertar os homens do poder de Satanás, os sinais miraculosos, fazendo com que o Senhor Jesus desse vista aos cegos. E tudo isso era um prenúncio do ano aceitável do Senhor. Mas eles não estavam satisfeitos com isso. Tinha que ter um sinal do céu, do próprio Deus. Jesus, na passagem lá de João, capítulo 5, verso 39, diz que as escrituras testificavam deles, mas eles não queriam se dobrar ao testemunho de Deus a respeito de Cristo nas sagradas escrituras. Veja aí, João 5, 39 e 40. Examinar as escrituras, porque julgais nela ter a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, contudo não quereis vir a mim para terdes vidas. A resposta de Jesus a João Batista diante das maravilhas feitas por Cristo apontava mais uma vez para o que a Escritura falava a respeito dele. Quando João na prisão viu, ele ficou: o que está acontecendo? Será que é esse? Mas ele não via restaurar todas as coisas? A ideia de João Batista é que a restauração de Israel, ou seja, do seu reino, seria naquele momento. Mas ele estava enganado por um pequeno espaço de tempo. Veja o que Jesus responde a ele. Lucas capítulo 7, versos de 20 a 23. Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: és tu aquele que estava para vir? Ou esperaremos outro? Naquela mesma hora curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. E Jesus respondeu: ide anunciar a João o que viste e ouviste. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-lhes o Evangelho. Jesus estava citando Isaías capítulo 35. Ele diz assim: bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Mas mesmo assim, eles pedem um sinal. Diante de todas as evidências de que ele era o Messias, diante das evidências daquele que Cristo deveria ser aquele que viria ao mundo, o Messias, o Rei e Salvador do seu povo. É nesse momento aqui que a Escritura vai dizer que o Senhor arrancou do íntimo do seu espírito um gemido. E a ideia aqui é de uma coisa profunda, um suspiro profundo, do fundo do coração, que representa uma profunda emoção de Jesus quanto à incredulidade deles. E esse gemido aqui reflete o mesmo desgosto de Deus com os israelitas no deserto.
Lá em Êxodo 33, verso 5, ele vai dizer assim: portanto, o Senhor tinha dito a Moisés: diz aos filhos de Israel, és povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os teus atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Com o mesmo desgosto ele diz: esta geração pede um sinal. Veja aqui, é com esse mesmo espírito, com essa mesma disposição. Por que pede essa geração um sinal? Em verdade vos digo que esta geração não se lhe dará um sinal. E é interessante porque essa expressão assinala a alienação dos fariseus a Jesus. Essa expressão, essa geração é pejorativa. Nós pegarmos a Escritura, nós vamos ver essa geração má e incrédula, essa geração incrédula, essa mesma temática aqui, trazendo a lembrança a geração dos crentes da época de Noé, lá em Gênesis capítulo 7, verso 1, quando diz assim: entra na arca tu e toda a tua casa, porque com isso tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Bem como a teimosia da geração no Êxodo, que nós vimos aqui no deserto, quando ele diz, durante 40 anos, Salmo 95, 10 e 11, durante 40 anos estive desgostado com essa geração, e diz, é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos, por isso direi na minha ira, não entrarão no meu descanso. Essa foi uma geração que deu as costas para Deus, uma geração perversa, de filhos infiéis. Deuteronômio capítulo 32, verso 20 vai dizer isso. Ele diz assim: e disse, esconderei deles o rosto e verei qual será o seu fim, porque são raça de perversidade, filhos em quem não há lealdade. E ao dizer dessa forma, ao falar essa geração, Jesus está ampliando o problema, abrangendo todo Israel, fazendo menção de um comportamento comum de pessoas de uma mesma época. E aí a gente olha isso, a gente para pensar um pouquinho. Ficamos pensando aqui, quais seriam os motivos de uma geração inteira sofrer de um determinado mal comum? Seriam comportamentos ou posturas semelhantes? Porque estamos comungando das mesmas ideias? Porque pensamos da forma como pensamos? Porque temos os mesmos comportamentos negativos ou impróprios para um cristão? Paulo vai dizer que nós precisamos renovar nossa mente, não nos conformarmos com o mundo. Lá em Romanos capítulo 12, verso 2, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E quando nós olhamos esse texto aqui, nós pensamos no pensamento imoral ou distante do mundo, mas às vezes nós não pensamos que nós muitas vezes temos o mesmo comportamento religioso pagão do mundo. Porque a nossa mente está moldada pelo mundo. E o cristianismo que produzimos a partir desse conceito mundano de Deus e do próprio Evangelho. Veja que a resposta de Jesus a eles se dá em uma sentença de uma negação categórica, ou seja, indiscutível. É como se ele estivesse dizendo, se um sinal for dado a essa geração, que eu morra. Perceba aqui que a desobediência de Israel na época de Moisés foi deixada como um legado negativo para os dias de Jesus.
E essa negação categórica de Cristo se dá por causa da descrença deles. A fé que depende de provas não é fé, mas apenas uma dúvida velada. Aquela mulher com hemorragia não precisou de uma prova. A mulher sírio-fenícia também não. E todos aqueles que buscaram a Cristo não pediram uma prova. E todos eles demonstraram fé somente por aquilo que ouviram. James Edwards, quando ilustra essa situação, ele faz uma pequena analogia de um homem que contrata um detetive para espionar sua esposa enquanto ele está fora para provar a fidelidade dela. E aí ele diz que as provas que o detetive apresenta dificilmente, afirma ele, garantirão a fé do marido. Então ele diz, a fé não pode ser provada, só pode ser demonstrada pela confiança e compromisso ativo. Ou seja, a fé que aquele homem deveria ter em relação à sua esposa é demonstrada pela confiança que ele tem nela. Não precisa colocar ninguém atrás dela. A fé que nós temos em Cristo não precisa ser provada por meio de sinais e milagres. Nós cremos porque o temos nas Sagradas Escrituras e cremos que a palavra de Deus é a única verdade. Certo comentarista, referindo-se ao final dessa narrativa, nessa perspectiva, quando diz assim, deixando-os, tomou a embarcar e foi para o outro lado. Deixando-os, tornou a embarcar com os seus discípulos. E aí certo comentarista, se referindo ao final dessa narrativa, diz que a fé vem quando alguém entra no barco com Jesus e escolhe não permanecer na segurança da praia. Eu gostaria, queridos, de concluir, quando a gente fala isso, a gente tem mais meia hora de pregação, com duas coisas aqui, dentre muitas que nós já falamos, e que saltam aos nossos olhos. A primeira, como é perigoso colocar Deus à prova. Os fariseus tentaram impor a sua própria definição de Deus quando pedem um sinal. Para um Deus que se recusa e nem pode ser limitado por definições humanas. Sua perspectiva falsa acerca da verdade os levou a fazer exigências a Deus que evocaram a ira divina sobre eles. Em Hebreus capítulo 3, versos de 7 ao capítulo 4, verso 19, nós encontramos aí uma interpretação, ou seja, o escritor sagrado falando dessa situação. É uma expansão da interpretação do Salmo 95 sobre a geração do deserto, que nos fala acerca desse perigo de colocar Deus à prova. E sua advertência básica se encontra em Hebreus capítulo 3, verso de 12 a 19, eu só vou ler o verso 12 a 15. Quando diz assim, tende cuidado, irmão, jamais aconteça ver qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, foi essa incredulidade que fez com que esses homens pedissem um sinal dos céus, diante de todas as outras coisas evidentes a respeito da pessoa de Cristo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum vos seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz hoje, se ouvides a sua voz, não endureçai o vosso coração, como foi na provocação. Atitude de fé é o que os amigos de Daniel tiveram. E pela providência divina eles foram libertos. Mas eles disseram o seguinte, fica sabendo, ó rei, que se Deus quiser livrar, Ele vai livrar. Se Deus quiser curar, Ele vai curar. Se Deus quiser fazer, Ele vai fazer. Mas se não quiser, nós não vamos nos dobrar no seu Deus.
Eles não precisavam de passar por uma prova para crer no Deus deles. Eles criam. Se eles tivessem que morrer por causa disso, eles morreriam. E que o Senhor não livrasse. Eles saberiam que o Senhor continuaria sendo Deus. E não só o Deus verdadeiro, o Deus deles. Perceba que o que nós estamos vendo aqui diz respeito à incredulidade pecaminosa que desconsidera Deus e a desobediência que vai resultar disso. Ao agir desse modo, os israelitas no deserto e os fariseus no tempo de Jesus experimentaram a ira de Deus e não entraram no descanso prometido. E lá em Hebreus capítulo 4, versos de 1 a 11, nós temos uma advertência para que os leitores vivam em obediência a Deus, a fim de não perder o descanso sabático, porque a vida deles estava em risco. Os crentes hebreus, muitos estavam morrendo, outros estavam sendo presos e outros estavam abandonando a fé. E essa palavra é para que eles se tornassem firmes diante das provações. É perigoso colocar Deus à prova. Porque isso pode mostrar, com certeza, a nossa incredulidade e falta de fé. E a segunda coisa, dirigir-se a Deus à maneira dele e não exigir o que ele não nos dará. Em Marcos capítulo 3, verso 5, no episódio do homem com a mão ressequida, os fariseus são apresentados como pessoas com um coração endurecido, pois rejeitaram a obra de Deus em Jesus. E essa rejeição significa tanta recusa em aceitar esse ministério miraculoso de Jesus, proveniente de Deus, quanto a exigência de que Deus envie um sinal sobrenatural do céu como única forma de convencê-los. Eles esperavam que Deus cumprisse as condições deles e cedesse às suas exigências. É muito engraçado porque tem muita gente pregando isso hoje. Infelizmente. E aí eles deveriam ter lido as Escrituras um pouco mais para saberem que Deus não cede às nossas exigências. Somos nós que cedemos às exigências dele. E lá em Hebreus capítulo 12 há uma expressão muito emblemática quando a Escritura nos diz que nós devemos correr a carreira que não está proposta. Ela nos está proposta. Não somos nós que propomos. Ela nos está proposta por Deus. Sendo assim, os seres humanos não podem dizer a Deus como desejam viver. A sabedoria em ambos os testamentos consiste em viver no mundo de Deus conforme as regras dele. A murmuração é isso. É você querer viver conforme as suas regras, conforme a sua concepção, e não conforme Deus está dirigindo. Por isso você reclama. Por isso você murmura. Porque você não aceita as coisas como estão. Veja que Jesus se recusa a atender às especulações desses homens. E Deus também não vai atender aqueles que o abordam com essa mesma maneira arrogante,
de determinar a Deus aquilo que Ele deve fazer em sua vida. É interessante porque esse tipo de religião ainda existe e ainda está presente, muito viva em nosso meio, porque representa a religião da carne, a religião do eu, do meu próprio umbigo, em que eu sou o Senhor da minha vida. Mas todas as vezes que nós agimos assim, nós arrebentamos a nossa cara, nós nos decepcionamos, porque não é assim que as coisas agem, não é dessa forma que as coisas acontecem no mundo em que Deus é Senhor sobre todas as coisas. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra. E como isso é interessante para aquelas pessoas que confiamos, para aquelas pessoas que nós temos, ó Senhor Deus, inteira confiança. Não há necessidade de justificativa ou de explicação, porque nós aceitamos, ó Pai, porque confiamos, porque amamos. Nós devemos agir assim também com o nosso Pai Celeste, porque confiamos nele, confiamos em sua direção em nossas vidas. Amamos ao Senhor e por isso confiamos na sua palavra quando Ele diz que nós somos a menina dos seus olhos, que nós estamos, ó Pai, debaixo do seu cuidado e que Ele está amorosamente conduzindo as nossas vidas para o reino eterno, para o reino de Deus. Pai, nos ensina a viver nesse mundo de acordo com o teu evangelho, a ser solícito com as tuas exigências, ó Pai, e a confiar em todas as coisas, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Fica com o teu povo, Pai. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.